Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E vamos continuar a nossa conversa sobre a infância e as nossas lembranças. E o Papo Flix também será especial, com um filme que marcou a minha infância. E claro, será um filme antiguinho, né? E o filme escolhido é O Jardim Secreto. Quem aí nunca assistiu esse filme na sessão da tarde, né? Vamos conversar sobre isso, então? Vamos lá. Vamos falar primeiro para quem nunca assistiu ou quem não tá lembrando a história desse filme, qual é a sinopse dele. Bom, basicamente a história é o seguinte: existe uma menina que depois de ficar órfã, aos 10 anos de idade, é enviada para morar com o tio, que mora numa enorme propriedade, uma espécie de uma fazenda, vamos dizer assim. Não é bem uma fazenda, não. Acho que é muito chique aquele lugar pra gente chamar de fazenda. Então, nesse novo lar, a menina ela se sente mais sozinha do que nunca. Na verdade, ela já se sentia um pouco assim, morando com os pais na Índia, porque os pais nunca davam atenção pra ela não se sentia desejada e tudo mais. Mas nesse novo lugar, ela se muda e espera que seja diferente, mas ela se sente muito solitária, vive num casarão enorme, cheio de funcionários, nunca vê ninguém, nunca vê o patrão, né, que é o tio dela, enfim. E de repente ela começa a ouvir um choro muito misterioso, noite após noite. Isso vai aguçando a curiosidade dela. E por fim, né, isso faz com que ela comece a desobedecer as regras da governanta da casa, porque a menina deveria ficar presa num quarto enorme, sozinha, sem sair de lá. Então ela começa a contrariar essa governanta e começa a explorar a mansão. Enquanto ela percorre os terrenos dessa mansão, ela descobre um jardim encantado, imenso. E com um dos meninos que trabalham lá nessa propriedade, o Dixon. É Deacon ou Dixon? Agora não lembro. Acho que é Deacon. Então, junto com esse menino e seu primo, a garota ela começa então a explorar esse jardim secreto, descobrir o que tem por lá e o que vai acontecer. Bom, vamos lá, Lid. Já que esse filme é um filme que marcou a tua infância, vamos falar. Você fale um pouco mais sobre ele pra gente. Esse filme me marca. Tem algumas coisas assim no filme que me marcam. Primeiro é o lugar que se passa o filme. Clima do local que se passa o filme, que é na Inglaterra. Então tem aquela questão do frio, das estações muito bem marcadas assim. Isso já me encanta. Depois tem a questão do jardim, né? Dessa busca de restaurar esse jardim. Isso é algo que eu sempre quis ter um jardim. Sempre falei que eu queria ter um jardim em casa. Então, o que fica marcado pra mim. Porque esse filme ele é baseado num livro de uma autora, Frances Burnett. E ela escreveu esse livro, Jardim Secreto, A Princesinha e o Pequeno Lorde. É bem nesse estilo. Ai, todos lindos, né? São... Revelando a idade aqui agora. Todos esses filmes são lindos. São, então assim, é bem nesse... E sempre tem, né? Embora todo mundo é um filme infantil. É um infantil, mas tem uma mensagem por trás desse infantil que toca para os adultos, que serve para os adultos. É diferente, né? Quando a gente assiste alguma coisa na infância e depois volta na infância, na adolescência, seja lá como for, e volta a reassistir na vida adulta, eu pelo menos tenho uma visão assim de exatamente isso que você falou. De pensar, meu Deus, isso não é para criança, isso é para adulto. Acho que isso é para crianças e adultos, né? Atinge a criança de uma maneira até onde dá para ir, e o adulto vai em outros pontos, né? Pega em outros pontos. Vale muito a pena reassistir. Sabe aquele filme que você adorava?
Você que tá escutando a gente aí, aquele filme que você adorava quando você era criança, não parava de assistir, experimenta reassistir esse filme hoje. Acho que você vai encontrar muitos aspectos importantes, profundos seus por lá. E vamos então falar, né, sobre o filme e vamos ver quais são esses aspectos. O que me chama a atenção no filme é a história, né, da Mary. Porque ela perde os pais, tem que ir para a casa do tio, que ela não tem muito contato. E a criança, imagina a criança lidando com essa mudança tão brusca na vida e tão repentina. E aí me fez pensar, né, na questão do como lidar com as adversidades que são impostas pela vida. O que é preciso fazer diante disso? Porque ela, como é criança, não tem que resistir. Não tem como resistir. Vai! Falou que tem que ir para a casa do tio, mesmo não conhecendo, mesmo não gostando, mesmo ficando assustada. Vai! E a gente, quando é adulto, começa a questionar muito. Será que devo? Será que não devo? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? E vai se afastando de ter novas experiências. Eu acho que a questão maior é essa, porque o adulto, ele não que não tenha que questionar, não que não tenha que discernir, mas começa a virar um entrave, né, na vida. Uma mudança assim tão drástica, né, de país e de um país para o outro, né, realmente não é uma mudança leve, tranquila, tem os seus obstáculos, né, mas acontece que a Mary, ela já estava num ambiente estranho a ela. Ela também vivia só dentro de casa. Ninguém ligava para ela. Os pais ficavam lá festejando e ela ficava sozinha, né? Sabe o que chamou a atenção também nessa história? Uma espécie assim de... Não sei se esse termo existe, mas essa adultificação das crianças. Parece que as crianças ali são mini adultos. Não pode brincar, não pode explorar, tem que tentar encaixar a criança num corpinho de adulto, né? Em roupas de adulto, em comportamentos. E isso realmente aprisiona, né? Aprisiona e perde, né? Perde, porque o que era para ser vivido, experienciado naquele momento é podado, não pode acontecer. Uhum. E essa resistência à mudança dificulta e faz sofrer. Dificulta e adoece muitas vezes, né? Porque fica resistindo tanto à mudança. Tem coisas que não tem como a gente lutar, não tem como controlar. Tem que ir. Não tá no nosso controle. E o filme mostra isso, né? Que acontece uma grande perda para ela. E a partir dessa grande perda, ela ia precisar mudar o rumo da vida, né? Se a gente fosse pensar simbolicamente, né? Não literalmente, alguma coisa na vida dela tinha que mudar depois dessa perda. E mudou. E mudou. E mudou e não foi fácil. É outra questão também, porque... Por isso que tem sempre uma resistência à mudança, porque nós não sabemos o que vem depois da mudança. E aí é mais fácil, mais seguro ficar onde que a gente já conhece e está. Às vezes está ruim, mas é aquele ruim que eu já conheço aqui, então vamos ficar aqui mesmo. Uhum. E ela teve que aprender a lidar primeiramente com o tio. Uma pessoa apática, distante. Sabe o que eu achei interessante nesse filme também? Isso que você tá falando do tio, né? O tio ser meio não, né? Totalmente distante. O modo como as pessoas lidam com as emoções no começo desse filme é péssimo, né? Põe as emoções pra dentro, finge que elas não existem e toca a vida, né? Sim. Porque é isso que o tio faz, né? Pra quem não assistiu, o tio, ele é uma pessoa super sofrida, porque quando a esposa estava grávida do filho, ela caiu do balanço e durante o parto ela acabou morrendo. Então ele fica uma pessoa amarga, solitária e por ter sofrido tanto, ele não quer mais se apegar a ninguém. Ele não quer mais ter a possibilidade de sentir
aquela perda imensa que ele sentiu. Então, como se fosse possível, ele se fecha num mundo de um sofrimento muito enorme também, para não sofrer mais tarde. Essa questão do controle que a gente está conversando, né, Lid? Por isso que quando a gente fala da resistência à mudança, não é uma crítica dizer que a pessoa está fazendo porque ela quer, que ela está resistindo porque ela quer ou porque ela não dá conta. Não é isso. Eu acredito muito mais no contrário. Houve uma perda, uma situação muito dolorida, muito sofrida para ela, e a forma que ela encontrou para lidar com toda a situação foi se defendendo, foi fechando em si. Isso traz prejuízos maiores, embora talvez a pessoa não perceba. Por isso que é importante falar, né, sobre as emoções, compreender as emoções, assimilar as situações e integrar aquilo que fez doer, que fez sofrer, que machucou. Esse enrijecimento, né, da pessoa vai gerando muitos danos, inclusive danos físicos, né? Lembra que o tio dela, ele é o quê? Corcunda. Como a gente fica quando a gente tá amargurado, fechado, com dificuldade de lidar com as emoções, né? A gente encolhe, né? A gente se esconde. Então é muito interessante ele ser corcunda, como é colocado na história. E a Mary também, né? A Mary também tem muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, tanto que ela coloca no começo do filme que ela não consegue chorar. Por mais que as coisas aconteçam com ela, ela não chora. E ela tem uma postura também de não ser empática, né? Com as pessoas, assim. Pelo menos no começo do filme, ela tem essa postura. É uma princesa, digamos assim. Então, está ali para ser servida. Apesar de ter essa postura da princesa, ao longo do filme a gente começa a perceber que ela vai desobedecendo as regras daquela casa, desobedecendo as regras do tio, né, que é o dono da casa. E aí a gente pode olhar, né, nossa, mas desobedeceu, então é uma criança desobediente, é uma criança mal educada? Talvez. Mas será que às vezes a gente não precisa desobedecer as regras? E não, às vezes, nem a regra do outro, mas a nossa própria regra. E a gente vai se colocando, né? Regras, não posso isso, não posso aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E começa a internalizar aquelas regras que a gente mesmo se colocou e tem dificuldade muitas vezes de romper, de desobedecer as nossas próprias regras, aquilo que nós criamos para nós. É interessante que quando você coloca esse contexto das regras que existem lá e são muito fortes, né? E eu sempre falo, né? As regras não é o que não pode fazer, é o que pode e o que não pode. Mas lá no filme, é só que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A única coisa que ela podia fazer é ficar dentro do quarto parada. Imagina uma criança de 10 anos num lugar totalmente diferente, vai ficar lá dentro do quarto parada. Se ela assim ficasse, ia continuar a perpetuar esse padrão rígido de vida, de convivência. Então ela veio e quebrou esse padrão. E você que está escutando aí a gente, né? Você já pensou alguma vez na sua vida em quebrar padrões? Você já viu que isso não é fácil? Que vai ter resistência de tudo quanto é lado. Às vezes resistências internas, às vezes resistências de pessoas que estão ao seu redor. Mas é a quebra que gera o movimento. Senão continua uma vida estagnada, né? E aquela casa, quando essa questão não pode isso, não pode aquilo, eu nem vou dizer que é um hospital, porque o cenário do filme é muito escuro, então traz mais a ideia de um museu, de um mausoléu, né? Porque não pode nada naquela casa, não pode viver. A morte reina naquela casa. A doença, a morte, tudo isso reina naquela casa, não tem vida. Não tem expressão de vida naquela casa. Mas de morte tem. E você colocando isso, eu lembrei de uma imagem do filme. No momento que ela... Agora eu já não lembro ao certo se foi nenhuma das escapadas que ela deu do quarto, ou se ela foi seguir a governanta. Eu sei que assim, a casa por fora,
Era tudo intocável, lindo, maravilhoso, parece museu mesmo, frio, né? Um ambiente frio. Mas, de repente, ela foi descobrir um lugar que só os funcionários passavam, né? Ou ninguém passava por lá, que foi quando ela chegou até o quarto da tia, que era um lugar que estava abandonado, cheio de teia de aranha, parado no tempo. E o caminho, o corredor para chegar até esse lugar, estava todo bagunçado, todo sujo. E esse, pelo que eu entendi, Lid, confirma comigo, vê se você entendeu isso também. Esse lugar por onde ela passou era como se fosse uma passagem secreta dentro da própria casa. Então, assim, um lugar que só os funcionários... Então, passagem secreta a gente entende que é um lugar dentro. É um corredor escondido. Então, assim, o interior dessa casa, se a gente for pensar na casa, né, de um modo mais amplo, não só do ambiente físico, mas o interior, a vida deste lugar, estava realmente abandonada, estava sujo, bagunçado, cheio de bicho, entregue à morte mesmo, né, parado no tempo. É o que passa, assim, parou no tempo, parou na perda e na morte da esposa do tio. Foi ali que tudo parou. E quem está nos escutando, tem pessoas que diante de uma perda, é assim que ela reage, ela para exatamente naquele momento da perda. E ela não tem forças para sair dali. E aí podem acontecer uma depressão, um afastamento, um isolamento, porque aí não quer ver mais ninguém. E isso não é um luto, né? Isso já não é um luto normal, que a gente diria. Tá para além do luto. Porque o luto, cada um tem seu tempo. Antigamente as pessoas falavam 6 meses, mas hoje a gente sabe que cada pessoa tem o seu tempo. Mas o luto, embora tenha aquele momento da tristeza, talvez da raiva, da negação, de afastamento, mas a pessoa vai compreendendo. Mesmo ali nesses sentimentos, ela vai compreendendo. Agora, quando a pessoa paralisa, não compreende, então já é sinal que não tá legal. Não, precisa de alguém mesmo, que venha alguém de fora para ajudar de alguma maneira, porque não tá legal, essa pessoa não tá, ela parou no tempo, ela estagnou. Interessante, né? Porque aí na história é colocada a menina, né, a Mary, como esse elemento que vem do lado de fora e que precisa trazer o movimento a esse lugar cheio de nada, né? Cheio de nada não. Cheio de várias potencialidades, mas potencialidades estagnadas. Que é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Tem as potencialidades, mas se não tiver quem cuida, quem desperta, quem coloca essas potencialidades para fora, vai ficar tudo parado, estagnado, cheio de teia de aranha, de bicho, de desordem. Pois é, e aí é nesse meio que a Mary acha, nesse meio de caos, ela acha uma chave. E vai tentar descobrir aonde que encaixa essa chave. Já perceberam que vários contos, né, infantis, aparece a chave. Precisa descobrir onde que é a porta que abre. É muito simbólico isso, né? Esse filme para mim ele é totalmente simbólico, assim. Tem vários elementos, né? Que traz essa questão da morte, do luto, da morte, do renascimento, do Puer e do Fênix, que é a Mary e o tio. Traz a questão da jornada do herói, né? Do companheiro mítico, que no caso seria o amigo, o Deacon, né? Deacon. E essa questão da própria transformação mesmo, da jornada, né, que acontece, das adversidades que ela tem que enfrentar e da transformação que acontece. A própria chave é simbólica, o jardim é simbólico, então, assim, símbolo aí tem vários. Mas o que ela descobre a chave, por isso que eu falo do companheiro, né? Que ela descobre a chave, mas quem de fato ajuda ela a fazer alguma coisa com aquela chave é o amigo, é o Deacon, que é o que entende da terra,
da vegetação, das plantas, do cuidado, do manejo. Uhum. Interessante, quando você foi falando isso, né, eu fui pensando na menina, trazendo para nossa realidade, né, a menina ocupar o lugar, às vezes inclusive do terapeuta, né? Mas como isso não é fixo, inclusive no processo que a gente trabalha, a abordagem que a gente escolheu trabalhar, né, não é o terapeuta que conduz. Os dois conduzem o processo. Então, uma hora o terapeuta vai, outra hora a pessoa também precisa se colocar. É a dialética, né? A troca que a gente está acostumada a falar no processo da terapia analítica. Então, o Deacon vem depois e mostra para ela, ó, você foi até aqui, você descobriu o jardim, agora você não sabe o que fazer com isso, então eu venho. A gente pode pensar, inclusive, no papel do inconsciente, que guia a nós terapeutas também, porque nós, terapeutas, não sabemos de tudo não, viu? A gente sabe de nada. Chegam as coisas até nós, o conteúdo até nós, e muitas vezes a gente vai explorando, vai buscando, vai entrando, mas a gente precisa de uma ajuda também do inconsciente. E o inconsciente vem e mostra pra gente alguns pontos, onde a gente deve começar a ir. É interessante, né, pensar no Deacon desse aspecto, Lid. Você concorda? Eu pensei nisso agora. Concordo, e inclusive quando você fala que nós não sabemos de muita coisa e não sabemos mesmo, às vezes a gente tem a chave na nossa frente, mas a gente não sabe que porta essa chave vai abrir. Uhum. E quem vai mostrando, quem vai... Porque no filme é a Mary que vai, né? Vai tentando descobrir onde que aquela chave abre. Até que ela descobre onde Mas que... com a ajuda do quê? Da intuição. É um passarinho que mostra pra ela. Sim, com a ajuda da intuição. E é exatamente isso. A gente, enquanto terapeuta, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece muitas vezes. Às vezes tem alguma coisa assim, pergunta isso. Eu fico na minha cabeça, pergunta isso. Eu falo, gente, mas por que eu vou perguntar isso? Parece que tá tão distante. E aí quando eu pergunto, faz muito sentido. Eu falo, nossa, escuta mais a sua intuição e não questiona muito. Porque tem esse lado também, né? Às vezes começa a questionar. Mas a gente precisa entender o que se passa ali. E se a gente for pensar ali no contexto do filme, a Mary, né? Enquanto uma criança, ela estava muito mais aberta a escutar a intuição do que um adulto que às vezes se enrijece. E outra coisa muito importante também, tô pensando aqui agora a partir disso que você falou, porque a gente pode pensar nas 4 funções, e no filme aparece exatamente, porque tem a Mary, o Colin, o Deacon e a intuição, que seria o passarinho, né? Então tem também esses 4 elementos aparecendo no filme, e são os 4 juntos que faz a transformação acontecer. Então, Lid, já que você colocou as coisas nesse ponto, explica mais pro pessoal que está escutando o que é isso de 4 funções, o que é esse negócio? Todos nós temos 4 funções que nos auxilia na nossa maneira de ser na vida, né? Então, nós temos 2 funções racionais, que seria pensamento, sentimento, e 2 funções irracionais, sensação, ou tem pessoas que falam percepção e intuição. O pensamento é mais, eu costumo dizer que ele é mais diretivo, mais concreto, mais em linha reta. Que no caso, mais lógico, né? Mais lógico, ele é bem centrado, assim, mais lógico. No filme, eu diria que o Colin talvez fosse o pensamento, e nesse caso eu diria que ele é uma função inferior, porque ele não está desenvolvido, né? Tem a questão dele, das limitações dele, e por isso eu diria que ele seria o pensamento, a função irracional. Ele está preso num quarto, escondido, não anda, não sai da cama. Realmente, uma função bem de sombra. A gente diz que é uma função inferior não porque é menos do que o outro, mas é porque está no inconsciente, né? Então ainda não está totalmente desenvolvido como a função principal. O sentimento é uma função que
define as coisas por qualidade. Eu gosto, eu não gosto, é bom, é ruim. É bem essa dualidade que o sentimento faz, né? E nesse caso, eu diria que a Mary é a função sentimento, que é a função principal. O Colin, eu julgaria a função sensação. O Deacon. O Deacon, desculpa, gente, Deacon, que é o amigo, tá? Ele Que é o amigo que mexe com a terra. Que mexe com a terra. Ele é sensação, percepção. Quando a gente fala de sensação, de percepção, são pessoas que têm a facilidade de seguir os métodos, de fazer ali o que precisa ser feito. E tem é muito ligado por aquilo que ela vê, por aquilo que ela sente, toca, percebe mesmo. É bem da percepção. E ele trabalha com a terra, né? Então... E a intuição talvez seja a função mais difícil de ser explicada, porque ela é algo que a gente sabe que tá ali, não sabe de onde veio, mas ela é. Por isso o passarinho, né, é algo bem do ar, assim, do etéreo, eu não sei se ficou muito claro. E é representado por esses seres muito associados ao ar. O passarinho, o espírito da tia que aparece no sonho, né? Então, sim, essas coisas todas que não são palpáveis. E aí, continuando a falar das funções, cada pessoa tem a sua função principal e a sua função auxiliar. E tem as outras duas funções também, só que elas estão mais a nível inconsciente. Então, pensando no filme, na Mary, eu diria que ela é um sentimento com função auxiliar intuição. Então, e como a gente estava colocando, né, é mais fácil às vezes para a criança transitar entre esses lugares do que o adulto, que às vezes se enrijece muito, né? A gente pensa lá no adulto que é trazido, né? Nos adultos é o tio que é muito rígido e que não se movimenta em direção a essas funções que estão no inconsciente, até que o inconsciente grita com ele no sonho e ele fala: epa, peraí, preciso escutar isso. Que chega uma hora que o inconsciente grita, viu? Se você não escuta, você que tá escutando a gente, uma hora ele vai gritar. A governanta também muito enrijecida, né? Ela precisou ir até lá embaixo ser desconstruída para ver se saía um pouco daquela amargura, né? Então, como às vezes nós adultos ficamos estagnados, cristalizados, com dificuldade de transformar aquilo que está gerando sofrimento e dor. E aí vem no filme, né, além da questão que a gente colocou de desobedecer às regras, de escutar a intuição, mas também da importância de se ter auxílios, né, o valor da amizade, dos apoios, que é isso que vai fortalecendo a pessoa para continuar conduzindo o caminho, né? Porque no filme, não tem essa competição, tem um companheirismo. E é esse valor da amizade que contribui, né, para que o caminho vai sendo trilhado. E essa amizade enquanto apoio, né? Pode ser, sim, às vezes um amigo, pode ser um guia, pode ser um animalzinho. A importância de se ter ali um apoio, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de interagir com outras quando elas estão em sofrimento. Mas como é importante se abrir para deixar algumas pessoas começarem a entrar e exercer o papel delas, né? E começa, né? Então ela tem o primeiro contato com o Deacon, conhece ele e cria um vínculo, uma amizade com ele. A partir desse vínculo, dessa amizade, ela chega até o Colin e também o Deacon contribui nisso daí, dela tirar o Colin dessa prisão que eles estavam, e o processo vai acontecendo. Essa terra, desse jardim descoberto, vai sendo cultivada, vai sendo preparada, o solo vai sendo preparado. E é interessante pensar, né, já que a gente está falando do jardim, que nada nessa vida está perdido, né? Às vezes a gente acha que não tem mais solução. Nossa, pronto, já era.
Não tenho mais o que fazer da minha vida. E o jardim, ele se apresenta assim, a princípio, um lugar abandonado, sem vida, meio macabro. Até que chega a função sensação, já que a gente colocou assim, né? Sim. Vai lá, quebra um galho e fala, não, só tá adormecido, mas ele tá vivo, o galinho tá verde ainda por dentro. Então, se a gente trabalhar, se dedicar e cuidar do que tá aqui dentro desse jardim, porque o jardim é fechado, né? Isso é incrível. Uhum. Não é um espaço aberto, é um jardim fechado, interno. Você tem que ir andando por corredores até chegar a ele. Então, se a gente cuidar do que tá aqui dentro, colocar empenho, é possível que a vida retorne a florescer. Mas é preciso muito empenho. E por isso a gente fala da ajuda. Porque não dá, muitas vezes, para fazer isso sozinho. A Mary não sabia cultivar a terra. Ela precisou da ajuda de outra pessoa. E como a gente está falando da função do terapeuta, por isso que a terapia é importante. Nesse sentido, porque quem está ali com o seu próprio jardim secreto, interno, adormecido, às vezes não sabe, não conhece, não sabe o que plantar ali, o que fazer, o que vai fazer para poder reativar aquele jardim, e precisa de alguém para poder ajudar nesse despertar desse jardim. E aí é onde entra nós, enquanto terapeutas. A gente é jardineiro. Nós somos jardineiras, no caso, né? Da alma. Exatamente, né? Que associação bonita, né, Li? De pensar no processo como esse processo do jardim mesmo, né? No processo terapêutico, de autodescoberta. No meio do caminho, tem que tirar ali algumas coisas que já estão sufocando. Em um momento da história, ela fala, né? Mary fala, a gente tem que tirar as ervas daninhas porque elas não deixam a flor espalhar, a flor respirar e crescer. Então é isso mesmo que a gente vai fazendo, né? Então não aparece uma bagunça. Mas, tem solução? Tem como consertar esse jardim, sim, e ele ficar lindo. E quando a gente fala de consertar, é no sentido assim de possibilitar aquilo que tá dentro de crescer, de exercer aquilo que a natureza diz que tem que ser. Porque no próprio filme, o Deacon, né, ele planta ele leva algumas sementes, mas ele resgata muito daquilo que já está ali. Ele cuida daquilo que já está ali. E é exatamente isso quando você fala do consertar. Não é que a gente vai lá e colocar a nossa regra, a nossa peça ali. Não. A gente vai, juntamente com a pessoa, vai retirando essas ervas daninhas e deixando aquilo florescer por si só, porque floresce, o potencial já está ali. Ele está adormecido, mas ele está ali. E interessante pensar que também foi lá dentro do jardim que o Colin, um menino que só vivia acamado, que não andava, ele deu os seus primeiros passos. Ele começou a andar e a partir dali não teve quem parasse ele, né? Então, isso também acontece no processo terapêutico, né? Depois que a pessoa ela vai conhecendo as próprias raízes, vai se compreendendo, vai se entendendo, não tem quem segure essa pessoa mais. Os outros até podem tentar segurar, como fazem no filme com o Colin. Não, você tá doente, você tem que ficar acamado, você não pode sair, você tem que ficar aqui. Mas não tem quem segure depois que esse processo de reconexão acontece. Quando pode vir muita, no início, né, devido às situações todas, vem muita resistência à mudança. Mas quando a mudança começa a acontecer e a pessoa começa a ver o movimento, ela não quer parar, ela quer ir. Ela sabe que tem mais e vai. E isso é o despertar, né? Pois é, porque quando começa a transformação da vida interna, do jardim, o externo vai ser tocado também, vai ser refletido. Vai, isso. E às vezes tem um estranhamento das pessoas, né? Fora que veio. Às vezes quem tá no relacionamento... Porque é muito difícil, por exemplo, se um membro da família faz terapia, se um membro pessoa do casal faz a terapia, o outro que não tá fazendo, ele não entende muita mudança, ele começa a querer puxar essa pessoa.
E não por maldade, mas é porque ele não entende o que está acontecendo. Ele não passou por aquilo. Então, muitas vezes ele quer... Volta aqui, você tá mudando, você tá diferente. Ah, você não era assim. Ah, depois que foi pra terapia, olha, não tá legal não. Isso não tá legal não. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas a princípio a mudança ela gera esse medo em algumas pessoas, né? A gente pode pensar lá na governanta, como ela ficou com medo das coisas mudarem, porque ela sofria cuidando do menino do jeito que ele tava, né? Mas acreditava tanto naquele sofrimento, se prendia tanto que ela não via que ele era capaz de fazer outras coisas, né? Então, quando a menina veio e começou a bagunçar a organização dela... Então, quando essa função às vezes vem e bagunça a organização que a gente acha que a gente tem, a gente fala, não, fica aí, pode voltar onde você estava. Esquece, ignora, engole o que está pensando, o que está sentindo. Só que não tem jeito, né? Quando a mudança precisa acontecer, ela vai acontecer sim, você querendo ou não. Pode ser mais sofrido, quanto mais resistência tem, mais sofrimento tem, ou pode ser um pouco menos. A mudança acontece. A mudança, o que precisa acontecer para equilibrar, para retomar o equilíbrio, porque aí não é uma questão de tá acontecendo a mudança, tá resistindo, então vai ter uma punição. Não é punição. É algo natural para retomar o equilíbrio. Vai acontecer. Então, quanto maior a resistência, na mesma proporção e intensidade, vem o sofrimento. Porque o inconsciente tem muita força, né? E quando a gente fala assim do inconsciente, a gente não tá falando de uma entidade, de um fantasma. Não é disso. É de algo que habita dentro de nós, que habita todos os outros seres e que nós estamos conectados de alguma maneira. Então, essas forças vêm sim para tentar levar a gente para um caminho de transformação, para um caminho de busca interior, de autoconhecimento e que vai levar para a transformação. E essa transformação acontece inevitavelmente, querendo a gente ou não. A gente pode ficar mais tempo parado, mas quanto mais parado tá tentando manter essa força para resistir a essa mudança, né? Mais energia vai se gastando e aí a pessoa vai ficando esgotada, desgastada, porque não consegue, né? Muita força para segurar as transformações. Não tá no nosso controle. Quando eu falo essa questão não tá no nosso controle, é porque não tá mesmo. Não tá. Pode querer, pode tentar, vá lá, siga seu caminho e vai na fé e tenta. Mas você pode tentar de cá, se tiver que vir alguma coisa para equilibrar, vem, pode pegar outro caminho, vai aparecer alguma coisa. Não tem muito para onde fugir. E é bonito que quando essas situações todas se conectam, né? E existe uma integração de um aspecto que estava ali escondido, à sombra, novas possibilidades acontecem. No fim do filme, a Mary coloca, né? Depois disso tudo que aconteceu, o meu tio, que era amargo, aprendeu a sorrir e eu consegui chorar. É lindo quando ela coloca isso. Eu fiquei até arrepiada aqui falando isso. É lindo quando ela coloca isso, né? E essa conexão é exatamente isso. A transformação é para todos, não é para um só. A transformação, quando ela acontece, ela vai passando em todos os aspectos, não é só uma coisa. Por isso, a mudança é o primeiro. Eu costumo separar a mudança e transformação, né? A mudança ela é o começo da ponte da transformação, porque a transformação é algo que abrange, é maior. Ela tem uma amplitude maior. Mas, voltando ao tio e a Mary, a gente percebe muito, né? A racionalidade, a amargura do adulto e a espontaneidade e inocência da criança. E o quanto que nós precisamos disso na nossa vida. Porque não é também para afastar a racionalidade, não é para afastar os momentos de amargura, porque isso nos pertence, isso faz parte da nossa história. E também não é para acabar com a inocência e com a espontaneidade, porque isso também nos pertence. E é isso que faz a gente avançar na nossa história. E aí onde eu falo
novamente do Puer e do Fênix, que quando eles estão conectados, isso também promove a transformação e reativa esse jardim, né, secreto. Quando a Lid fala desses dois arquétipos, para quem tá escutando a gente, só para deixar um pouquinho mais claro, ela tá falando de opostos, do velho e da criança. Todos esses habitam dentro da gente, viu? Não vai achando que você é só velho ou que você é só criança. Tem os dois aí dentro. Vamos ver quem você tá escutando mais, né? Na história, foi preciso escutar a criança. E depois de escutar essa criança, muita coisa pôde acontecer. E você que tá escutando a gente, já pensou? Se você tá escutando a criança, se tá escutando o velho, quem é que tá falando aí no teu ouvido, falando na tua cabeça? Vamos escutar essas vozes? Essas vozes que não são alucinações, que são vozes do inconsciente, intuições. Vamos escutar um pouquinho mais elas. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas querem tentar apagar a amargura, querem a briga, não é nem para não ter espontaneidade e inocência. Muitas vezes é para apagar as situações de amargura, as situações de mágoa. Como se pudesse, né, retirar aquela parte da história para não existir. A gente precisa pensar no jardim. E até pensar assim no jardim maior, uma floresta também, né? Tudo que tá ali serve de matéria para as próximas coisas que virão. Então, tudo que nasce, morre, volta para a terra. Aquilo vai se decompor e vai virar matéria para adubar o que tá para vir. Então, tudo que acontece na nossa vida é para isso também. Para morrer às vezes, virar matéria orgânica e fortalecer os próximos passos que nós vamos tomar. Bom, pensando nisso, vamos ficando por aqui, né, Lid? Porque senão a gente vai começar a entrar em outros aspectos. Acho que foi muito gostoso nesse Papo Flix a gente falar de uma coisa que tocou na tua infância, mas que como é profundo, né, e pode tocar outras pessoas também. Vamos ficando por aqui, então. Um grande abraço para vocês e até mais. Espero que quem escutou a gente possa, com esse filme que me tocou e me marcou, também ver uma luzinha para a transformação que precisa acontecer na vida de cada um. Ótima semana e até a próxima quarta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lid é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.